Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, vamos agora ler as Escrituras Sagradas. Segue a campanha sobre as pedras fundamentais, que é voltada para a libertação, voltada para a edificação e leva a vencer demônios, prosperar, conquistar. As pedras têm fundamento bíblico, Apocalipse 21, e princípios espirituais. E hoje nós vamos falar de mais uma pedra fundamental, o que ela significa e é a visão de Deus que ele tem sobre nós. É a pedra, chama o crisólito, também relatado em Apocalipse 21. E essa pedra representa a pessoa que não vive medroso ou que não se atormenta, mas ele vive cheio de ousadia e no amor de Deus. O texto que vamos ler está na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 18. Então nós vamos ler em duas traduções essa passagem, depois citaremos também uma parte em Romanos, para ter a visão clara do crisólito. Então existe a pedra, e ela tem um simbolismo no grego, e é o que Deus olha para nós também como pedra preciosa, principalmente o que ela significa. Então vamos ler 1 João 4, no verso 18. Então vamos fazer a leitura em duas traduções. Diz o seguinte: no amor ágape, ou no amor de Deus, não há medo. Antes, o perfeito amor, que é o amor ágape, ele lança fora qualquer medo, porque o medo traz consigo o tormento emocional. E o que vive atormentado não é perfeito em amar com o amor de Deus. Na João Ferreira de Almeida diz: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito, é em caridade. Então é a tradução mais coloquial e de uma tradução mais superficial, porque na realidade, na palavra caridade, o original é traduzido por amor ágape, ou amor do tipo de Deus. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a palavra mostra que o amor de Deus em nós lança fora todo o tormento, ou todo o medo, todo o pavor. Então grande parte das pessoas vivem ainda atemorizados, medo de perder o emprego, medo da falência, medo de o casamento acabar, medo de ser assaltado, medo de doença, medo de desengano. Então grande parte das pessoas vivem em tormento, atormentados, vivem em dificuldade. Então tem pessoa que fica tão assim acuado que ele tem até medo de ganhar alma, medo de falar do evangelho para o patrão ou para o colega de trabalho, medo de não ser atendido ou correspondido. Então isso é devido à falta do amor ágape. Só que o amor de Deus, ele já foi derramado no coração daquele que crê. Que está lá relatado em Romanos 5, porque em Jesus, pelo Espírito Santo, ele derramou dentro de nós o seu amor, que é chamado amor ágape. Então já foi falado, ninguém nasce com amor do tipo de Deus. O ser humano pode nascer com amor eros, que é atração física, sexual, que tanto pode ser do homem para a mulher, ou até em relação aos homossexuais, eles vivem amor eros, ou seja, atração sexual. As lésbicas também, e os que são héteros, que tem o homem e a mulher. Mas tudo isso acaba. Mas o amor ágape, ele só desenvolve para quem se converte realmente. Para quem tem Jesus, este amor do tipo de Deus desenvolve. Então aí este amor ele vai se aperfeiçoar para o casamento, para criar os filhos, que é o amor filos, para ter amizade sólida, que é o amor fraterno. Mas quando a pessoa vive como um ser humano comum, o máximo ele vai ter erotismo ou cuidar de filhos, que pode acabar até esse amor de filhos também, e o amor fraterno, que é a amizade, o companheirismo, ou ter pessoas conhecidas e ajudar a pessoa. Mas o amor ágape,
ele é derramado no coração daquele que se converte, como uma semente. Então, se essa semente não germinar, a pessoa pode ainda ter erotismo, filho, amigo, mas o amor ágape não desenvolvendo, a pessoa ainda vai viver no temor, no medo, aterrorizado, não ganha alma, tem medo de tudo. Então o crisólito tem esse sentido. O crisólito é uma pedra preciosa que aponta para aquele que não tem receio algum. E a Bíblia mostra que a única forma de não ter medo de nada é desenvolver o amor de Deus. Então o amor é como uma semente derramada. E semente, ela tem que ser aguada com boa água, água pura, e com adubo, e uma boa terra para germinar. Então o que é isso para nós? Toda pessoa que tem Jesus, ele tem que ter intimidade com o Espírito de Deus, que é a água, o poder do Espírito Santo, orar todo dia, porque senão fica uma terra seca, aí a semente não desenvolve. Se a pessoa não tiver diariamente comunhão com o Espírito de Deus, a semente não germina. E além da água ter assim a capacidade de fazer germinar a semente, também a terra tem que ser boa, porque pode chover numa terra, mas se o pH da terra estiver ruim, se estiver ácida ou faltar calcário, pode desenvolver a semente, mas ela morre rápido, porque ela não está com os componentes químicos de sustento da semente. Então as duas coisas são conjugadas, água e adubo. Então o Espírito de Deus tem que ser íntimo nosso todo dia, orar, mas ao mesmo tempo que é o adubo, que representa a palavra, tem que caminhar junto. O Espírito e a palavra caminham junto, a oração e a palavra. O que é a palavra? Como está na Bíblia Sagrada, o cristão não vive pelo que vê, mas o que a palavra declara. Nós vivemos por fé e não por vista. Então isso faz desenvolver o amor ágape. Quanto mais você ora no Espírito, o amor vai aumentando. Mas também você tem que parar de ficar vivendo pelo que ouve, pelo que vê e o que a palavra declara. Por exemplo, você está orando, buscando a Deus todo dia, o amor vai desenvolvendo. Mas vamos supor que chega uma pessoa para você e te comenta algo negativo. Vamos supor que alguém fala para você: não, esse pastor, esse bispo Júnior está em pecado. Você não vê que ele está ficando uma varetinha? Ele está vaidoso, está em pecado, ele está nadando, divertindo, cuidando do corpo, ele está em pecado, é vaidade. Como alguns já falaram que eu estou desviado. Você ouve isso, o que vai ocorrer? Se você falar assim: a oração cobre multidão de pecados, você tem pecado, vamos orar por ele, coitado, vamos fazer o que a palavra manda, não vamos falar nada, é orar, abençoar. Aí o que está ocorrendo? Você está não vivendo por vista pelo que os outros dizem, você está cumprindo a palavra, aí o amor desenvolve. Mas se você ouve alguém falar: não, realmente ele está em pecado mesmo, está cheio de vaidade, não serve nem para ser pastor mais, vou sair até dessa igreja, de tanto que o pastor está magrinho. Aí você está vivendo o que os outros dizem, o que a vista está vendo, e não o que a palavra declara. Aí o amor nunca vai desenvolver. Eu sei de coisas que até Deus revela, mas tem coisa que Deus não permite eu ficar falando para ninguém. Eu vou na palavra: Senhor, tu revelou isso, o que é para fazer? Meu filho, o que diz a palavra? Ore para cobrir multidão de pecado. Agora tem pessoa que recebe algo de Deus, em vez dele usar a palavra, ele pega o telefone, o celular e tudo que existe meio de comunicação e divulga para todo mundo. Então ele está fazendo o serviço do diabo. Ele não está vivendo a palavra, ele está vivendo sentimento. E isso acaba com o amor. Isso arrasa o amor ágape. A pessoa pode até falar que está orando, mas ele está matando a semente, porque a terra não está boa. Então o amor, ele desenvolve desta maneira. Então o crisólito é uma pedra preciosa que aponta para aquele que não tem receio de nada. E para a pessoa não ter medo de nada e ter ousadia para pregar, ganhar alma, ele tem que estar baseado no amor. E o amor ágape é desenvolvido na oração e na palavra. Você não tem que ficar dando ouvido ao que os outros dizem, o que os outros falam. Ah, mas aqui a pessoa é profeta. Eu já tive profecia até para casamento. Chegou uma profeta e falou: você tem que casar com aquela moça. E eu falei: mas Deus não falou comigo? Eu só aceito se Deus falar comigo. Mas eu sou de Deus e Deus me ouve.
Mas o que a Bíblia diz quando houve uma profecia? Fazer prova dele no mínimo 3 vezes. E com pessoa que você nem conhece, porque é muito fácil falar da vida em nome de Deus, que isso que o diabo aproveita para destruir. Não, né? Está falando em nome de Deus, aí vai causar transtorno. Não adianta só falar em nome de Deus, você tem que usar a palavra de Deus. Se é algo para orar, Deus não manda espalhar o problema, Deus manda orar. Veja que Deus falou para Abraão: Abraão, se Sodoma e Gomorra não converter, serão destruídas. Abraão pôs a boca no trombone e falou que eles iam tudo para o inferno? Não, ele foi orar, interceder, ele que parou de orar. Isso é para o cristão. Então tem coisa que ocorre, é para nós orar, não é para comentar para ninguém, é para interceder. Isso desenvolve amor. O cristão não vive pelo que ouve, pelo que vê, pelo que a palavra declara. Isso envolve pessoas, envolve ministério, envolve seu trabalho, envolve pessoa no pecado. Agora, aquilo que Deus permite, mas tudo que Deus permite não traz destruição. Tudo que Deus permite falar traz conforto, exortação, edificação. O que destrói é demônio, ou falta de sabedoria, ou porque a pessoa está querendo aparecer e acha que Deus está usando demais, só que não usa a palavra e acaba atrapalhando o mover de Deus. Depois Deus vai perdendo a graça com a pessoa, porque Deus dá algo para a pessoa usar a palavra, ele usa a cabeça dele, então ele está vivendo por fé, está vivendo por vista. E aí o amor vai acabando. Por que você acha que muitos o amor acaba? Porque usa Deus para satisfação própria. E o amor só desenvolve em terra boa. O amor desenvolve na oração e na palavra. Amor de Deus não desenvolve em sentimento, pelo que ouviu, porque o outro falou, o que deixou de falar. Você pode até saber algo grave de alguém, mas primeiro você fala: Senhor, o que diz a tua palavra? Na minha língua aqui está coçando para falar para todo mundo. Eu quero é falar, mas o que diz a tua palavra? E Deus vai falar: meu filho, a oração cobre multidão de pecado. Interceda simplesmente, adore o teu Deus, coloque diante do teu Pai. A oração de um justo pode muito seus efeitos, porque tem pessoa que não vai orar mesmo, vai espalhar mais o boato, aí acaba com a igreja, com o casamento, com as amizades, acaba até com a família. Então Crisólito, ele aponta para isso. Lá no céu, Deus está olhando, aquele ali é pedra preciosa, esse serve para estar em Jerusalém, porque ele não teme, ele é cheio de ousadia, não tem medo de pregar, de falar do evangelho. Por que pessoas não ganham alma? Porque nos envolve amor ágape, tem medo de perder o emprego, medo de ser ridicularizado dos companheiros, medo de retaliação demoníaca. Mas o amor vence tudo. O amor, ele vence o medo, o terror, o pavor, e o amor é que faz batalhar para vencer as pessoas. Tem pessoa que tem medo do filho que está na maconha, tem medo do parente que ele está na idolatria, tem medo dele brigar porque ele celebra a festa do São Nicolau e não pode confrontar ele muito, senão ele briga. Não, senão eu perco a minha família. Por que as pessoas têm medo? Porque na realidade não estão desenvolvendo o amor ágape, porque o amor ágape dá ousadia, ele não tem medo, pavor, ele não fica aterrorizado, e ele não vai também agir com violência. Ele vai ter sabedoria de orar, de interceder, de batalhar contra os principados. Mas se a pessoa não desenvolve o amor de Deus, ele não vence batalha. As batalhas espiritual, ela é muito baseada no amor de Deus, no amor ágape. Este amor que faz a fé funcionar. Essa pedra crisólita, ela aponta para isso. O cristão não é aterrorizado, não tem medo. O amor de Deus lança fora todo pavor, todo medo. Se você vive com medo até de barata, então você tem que converter ainda. Ou o amor que está no seu coração está uma sementinha muito mínima ainda, até murchando. Mas se você fala: não, meu Deus, eu quero o amor ágape desenvolvendo em mim, quero orar mais, e não orar, a unção vai embora. E se não viver a palavra, a semente não desenvolve. Semente não desenvolve só com água, ela desenvolve com água e com adubo. O Espírito e a palavra caminham junto. Então sempre que você confrontar com alguma coisa, não olhe sentimento, ou que os outros falou, ou que alguém comentou, ou que alguém disse. Vai para a palavra de Deus. Ah, mas é um profeta, mas é uma pessoa que Deus usa. Não importa, pode até falar que serve a Deus, está dentro da palavra, tem concordância. A profecia tem que ser provada várias vezes para saber se é de Deus, porque pode até ser de Deus, mas a pessoa passou em cima até de Deus. Deus não autorizou falar, Deus mandou fazer algo, orar, interceder, cobrir multidão de pecado, perdoar.
ou ir pessoalmente na pessoa e abençoar, porque quando há erro, o que a palavra também manda? Primeiro vá individualmente com a pessoa sozinha. Se a pessoa der crédito e ouvir, Deus abençoará. Depois chame 2, 3 testemunhas ou 3. Ainda se não der crédito, e ainda com comprovação, depois fale para a igreja que é todos nós, mas a igreja não está propícia para ouvir primeiro é a pessoa interessada, aí está cumprindo a palavra, desenvolve amor. Mas se fala algo, vai ferir muitas pessoas, vai causar lágrima, dor, e você acha que está fazendo a obra de Deus, você está matando o amor, aí o diabo é que vence. Então Deus fica observando nós, se estamos agindo como crisólito. Se agimos assim, vamos compor os muros de Jerusalém. Mas se formos pessoa faladora, pessoa que não ora, pessoa que fala tudo que vem na cabeça e não usa a palavra, é reprovado na certa. E muitas vezes você não prospera, porque é o amor que faz a fé funcionar. Gálatas diz 5:6 que em Jesus a fé é operante do amor ágape. Então veja que na batalha espiritual é o amor ágape. Para resolver problema é desenvolver o amor. Para ganhar alma é desenvolver o amor. Para não ficar com medo de nada é o amor ágape. E este amor, ele lança fora todo medo. As pessoas vivem amedrontadas, apavoradas. Tem pessoa que tem medo até de vir nas igrejas já, porque tem mais falatório dentro das igrejas do que no mundo já. Tem mais perseguição, tem mais falatório, murmúrio que muitas vezes no mundo, e está horrível. Mas por quê? Porque as pessoas não estão na prática da palavra. Mas a igreja que preza em ser gloriosa é a igreja que vai ser como as pedras preciosas. Os muros de Jerusalém não foi feito de cimento, nem cascalho, nem ferro, é pedras preciosas. Então isso compõe o caráter que Deus quer ver em nós, as características, o procedimento. E cada uma das pedras são parte do caráter que temos que ter. Se está faltando isso, você estará deficiente. Dificilmente você vence demônio, dificilmente você vai ter vitória e vai prosperar. Você vai viver aterrorizado, vai ficar com medo de evangelizar, de ganhar alma, não vai ter ousadia, e aí vai sufocando a semente. O amor é derramado no coração, é como a semente dada, e semente que não germina, com o tempo ela apodrece, dá caruncho. Então o amor ágape pode se perder em muitos cristãos, se converte, não desenvolve aquele primeiro amor e volta para as práticas carnal. E a Bíblia diz: arrependa onde caíste, volte para o primeiro amor. Este amor tem que desenvolver, e você que tem que cuidar desse desenvolvimento. Água é o Espírito de Deus, você tem que ter comunhão com Ele. Palavra é você que tem que lê-la e falar: Espírito Santo, eu quero viver o que a palavra diz, e não o que minha cabeça diz, o que o médico falou, o que o murmurador falou, o fofoqueiro disse. Grande parte das pessoas ouve algo e não põe o ponto final, espalha mais ainda. Isso é falta de desenvolver o amor ágape, e isso leva à derrota. Mas se você falar: irmão, você está falando isso, o que a palavra diz sobre a questão? Vamos resolver aqui na palavra. Diz isso, então vamos fazer, orar e abençoar, e pronto. Cesse isso, senão você vai matar o amor que está em você. Você vai viver aterrorizado o resto da vida. E se você sufocar amor ágape, depois vai ser difícil a semente germinar de novo. Então muitas coisas, em vez de ajudar, até piorando. Mas se você fala: irmão, irmã, dentro de nós tem um amor como uma semente, tem que germinar, dar fruto. E o que germina é o Espírito de Deus, o amor, a palavra. E aí vamos vencer tudo. Quando o amor aumenta, você não tem medo de morte, medo de doença, medo de perder emprego, medo de demônio. Pelo contrário, a igreja primitiva, o que ela fazia? Ela orava: Senhor, dai mais ousadia, com poder para anunciar a palavra. Tinha nem medo de leão, medo de arena de leão, medo de lei romana. E quem derrotou o Império Romano não foi guerra, espada. Quem acabou com o Império Romano foi a igreja primitiva, porque os soldados iam convertendo, o povo ia convertendo, a igreja ia aumentando. Mas aí, como foi acabando a visão apostólica, e o que aconteceu? O imperador Constantino, na hora que viu que o império dele estava acabando, e estava todo mundo virando crente à semelhança de Cristo, ele falou: eu vou virar crente também.
Aí ele fala que houve uma propensa conversão. A igreja primitiva já estava acabando, já era os primeiros séculos, e acaba que o Império Romano se voltou ao cristianismo, mas não converteu nada, e muitos não discerniram, e aí começou então o catolicismo romano. Por isso que chama igreja romana, vem de Constantino, que virou cristão, mas emplacou aí as idolatrias da Babilônia no meio do cristianismo, e está até hoje. Mas a igreja primitiva não se contaminou, e ao longo da história Deus sempre levanta avivamento para voltar para a característica da mente Cristo. E se nós não tomar cuidado, volta a contaminação de novo. Então nós temos que ser como Crisólito, que é: o amor vence tudo, não tem medo de nada. O amor, ele é desenvolvido na unção de Deus e na palavra, e aí vem grande ousadia. Você quer ver casamento honrado, ver filhos libertos, ganhar alma, ver vitória na igreja, é dessa maneira. A igreja perece em mais ataque de murmúrio do que ataque de macumba. A igreja perece mais na fofoca do cristão do que em ataque de bruxaria, porque o cristão, ele tem poder na palavra. Ele pode ter crédito de alguém que ouve, mas se a pessoa fala: não, irmão, vamos a palavra, vamos orar mais, vamos pôr um ponto final no assunto, e agora, o que diz a palavra sobre isso? E aí você vai ter vitória. Do contrário, você corre o risco de se fracassar e perecer e decepcionar. E um cristão que se decepciona, para ele nada mais presta, nem a igreja, nem um pastor, ninguém mais. Ele fica perdido no mundo. E se a pessoa parar de orar, como Deus falou no livro do profeta Daniel, um período de 30 dias que Daniel parasse de orar, ele nunca mais levantaria, nunca mais teria como Deus restaurar Israel. A lei foi feita para Daniel parar de orar. É a oração que vai fazendo o poder de Deus aumentar, o uso da palavra, e não haverá temor. Por que você acha que Daniel não teve medo de nada? Porque ele orava todo dia, ele não vivia sentimentos, vivia o que a palavra declarava, e assim ele não teve medo de cova de leão, nem Sadraque, Mesaque e Abednego, medo de fornalha ardente. Ousadia, convicção. O amor ágape vence tudo, vence qualquer terror. Esse é o apontamento do Crisólito, é a pedra preciosa que aponta para a igreja que não é aterrorizada, mas ela é ousada. Ousadia não é só porque eu tenho coragem de pregar. A ousadia, eu vou lá na macumba pregar. A ousadia é consequência do amor ágape desenvolvido. Mas tem pessoa que não tem coragem de pregar? Tem, mas só que essa ousadia não deriva do amor ágape. Isso aí chama coragem humana. Isso aí chama valentia humana. É igual Pedro. Pedro falou: mestre, eu vou contigo até o fim. Tirou da espada, cortou a orelha do sobrinho do sumo sacerdote. Mas na hora que ele viu que ia morrer preso com Jesus, ele negou Jesus. A valentia dele acabou na hora. Então a valentia tem certo limite, mas a ousadia de Deus não tem limite. Ela passa em cima até da morte. Ela vai no poder de Deus e vence tudo. Então isso que a igreja precisa. E Deus quer igreja gloriosa, e Ele quer ver em nós a característica do Crisólito, para compor os muros de Jerusalém, que é um princípio espiritual que vai cumprir na volta do Senhor. E aqui na terra mesmo, quem já tem essa convicção, ganha alma, vence, prevalece, cuida da igreja e protege a igreja e a sua casa. Se você for causador de alguém se machucar, alguém sair da sua família, alguém sair do ministério, alguém brigar no seu trabalho, você pode ter certeza que é você. Ou não está orando, ou está usando sentimento em vez de usar a palavra, e isso trará condenação. Mas se você fala: não, irmão, é assim que tem que se fazer, o amor está dentro de nós, esse amor tem que estar cuidado, ser com cuidado especial. O amor é uma semente, ela pode não germinar, precisa de água e adubo, oração e a palavra. Vamos tirar esse sentimento, esse falatório, vamos tirar o que a razão está falando, o que os outros estão dizendo, vamos usar o que a palavra declara. Mas é profeta que está falando, mas a profecia manda provar ela 3 vezes.
ela não pode ser falada enquanto não for provada. Não pode relatar nada sem antes ter certeza. E muitas vezes quando Deus fala, Ele não manda falar para espalhar, Ele manda interceder. Porque tudo que Deus fala é para conforto, para consolação e crescimento. Se trouxer destruição, é demônio. Se trouxer destruição, é carne. Ou porque o profeta não obedeceu o que Deus mandou, ele vai pagar com a vida dele. Se alguém perder, Deus vai cobrar dessa pessoa, ou Deus não vai usar ele mais, porque ele não guarda o que Deus manda, extrapola o que Deus mandou. E muitos profetas caem por causa disso. Mas a igreja que torna gloriosa, ela age como crisólito dentro da palavra de Deus. Amém? Então essa é mais uma etapa, como que a igreja vai se edificando para vencer demônio, mundo, e vencer batalhas humanas. E as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, então no final você vai pegar mais um marca-bíblia com o crisólito, nunca mais esquecer o que isso significa e ter a unção. Quem não pegou os demais poderá pegar hoje. Então hoje é a última etapa do ano e do mês, mas segue dentro de janeiro ainda a sequência da campanha. Então vamos ficar de pé para nós orarmos, para você ter a unção do crisólito. Ou seja, Senhor, eu quero essa característica em mim. Quero compor Jerusalém, quero ter essa característica de o amor vencer todo medo, não viver aterrorizado, de apagar palavra negativa, de viver no amor, de viver na unção, de não espalhar o mal, de cessar o mal, de guardar comigo o que Deus quer e não viver aterrorizado, mas cheio de ousadia. Então isso que a igreja precisa, senão você vai ficar pior que o mundo. E tem muitas vezes mundano que guarda mais ética do que muitos cristãos. Eu já vi mais mundano ético do que muitos cristãos desético, que acaba perturbando até a casa de Deus. Isso é falta de oração, é de comunhão com Deus. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, para prosseguir a esta campanha de aperfeiçoamento da igreja, que vai tornando gloriosa. E a igreja que torna gloriosa é como João viu a visão do Apocalipse. Ele viu a Jerusalém, a qual os muros de Jerusalém era todo feito de pedras preciosas, que eram pedras fundamentais, de grande valor, de grande brilho. E essas pedras apontam para a igreja, para o povo de Deus, para os fiéis. E se nós não tivermos essas características, lá também não podemos estar. Devemos estar nas características que Deus determina. Espírito de Deus, que venhamos ter esta unção mais ainda, Pai, porque esta unção leva a vencer o terror, os demônios, vencer a contenda, o mal entendido, vencer o pecado. Quem vive no amor ágape, a fé funciona e não vive aterrorizado. Quem vive no amor de Deus lança fora o medo, o pavor. Ele não vive medroso, amedrontado. Ele ganha alma, ele tem ousadia. Onde ele vai, ele prevalece e conquista. E se houver algo contraditório, ele vai usar não a palavra, não o que os outros diz, nem o que o profeta falou, mas o que a palavra diz, porque a ordem maior é a palavra de Deus. Senhor, tu tem compromisso com a tua palavra, não é com o profeta ou com a profetisa. Tu não tem compromisso com ninguém, é com a tua verdade. E se nós vivemos a tua palavra, ela vai cumprir. Se nós orarmos sujeito a teu Espírito, o Espírito de Deus vai nutrindo este amor. O Espírito e a palavra caminham junto. Senhor, que a igreja torne realmente santa, gloriosa, vencedora, conquistadora. Para esta campanha é para o aperfeiçoamento, para crescimento, para não ter derrota espiritual, para agradar o Pai, para passarmos para mais um período aperfeiçoado, subindo mais um nível de fé, para não ficar aí arrastando nas mesmas questões, na mesma lamúria, no mesma fofoca, no mesmo disse-me-disse,
crise, no mesmo questionamento, na mesma notícia diabólica. Senhor, que a igreja venha desvencilhar dos demônios, do mundanismo, da carnalidade, da raça dama perversa, que vamos ter, sim, ó Pai, o caráter de Cristo, que a igreja venha prevalecer, Senhor. Aviva o teu povo, aviva este santo e querido ministério, uma igreja que tu tem levantado para prevalecer nesse mundo tenebroso. Confirma, Senhor, tão grande avivamento, como a multidão que vier à tarde, agora nesse segundo culto também. Sejam todos honrados, ó Pai, como pedras fundamentais dos muros de Jerusalém. Não há demônio que possa resistir, não há nada que possa impedir a unção sobre o povo de Deus. Senhor, tu tem honra para o teu povo, ao ponto de tu chamar o teu povo como pedras preciosas, ó Pai. É um valor tremendo que tu honra a tua igreja. Opere ricamente sobre todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus Cristo. Preste atenção. O Espírito Santo de Deus revela 4 pessoas que sempre que você ouve uma notícia, uma palavra ou algo que te envolve, você acaba dando mais vazão ao que ouve, ao que se fala, ao que se diz, do que a palavra de Deus. Consequentemente, você sente tristeza, abatimento, ou você sente aquela sensação parecendo que Deus podia fazer algo mais para te abençoar. Deus já fez, Ele já deu a palavra. Ao viver a palavra, Deus opera. Então, muitas vezes o problema vem aquele baque inicial. Aí a pessoa fala: Deus não deixou isso acontecer, pelo amor de Deus. A pessoa chega até a exclamar, mas aí você fala: não, eu vou usar a palavra. O problema existe aí, mas o que diz a palavra? Vou falar com o Espírito de Deus. Ao você usar a palavra, ao você orar no Espírito, Ele vai te falar o que você faz, libera, aí a solução vem. Aí você nunca mais vai ficar questionando a Deus porque o problema veio. O problema vem, no mundo tereis aflição, mas Ele falou: venceremos. Porque Ele falou que venceremos? Cada palavra do Espírito Santo. Então nunca fique preocupado com o baque do problema. Preocupe é como você vai reagir, na palavra, ou que os outros dizem, ou que o problema surgiu. Aí você fala: Espírito Santo, eu quero ser como Crisóstomo, que não se abala por nada, não vive temor, nem aterrorizado, nem amedrontado. Eu tenho o amor de Deus em mim, eu vou ter a ousadia contra essa questão. Aí cai por terra o mal e você vence. Se você não fizer isso, a tendência é abater, diminuir, o problema se instalar e criar um mal pior. Mas você pode pôr um ponto final nisso hoje. Então você que está atravessando crises existenciais, na família, na igreja, no trabalho, coisas que estão te confrontando, Deus está te vendo lá do céu. Essa minha filha é um crisólito, esse meu filho é um crisólito, eu quero que eles usem a minha palavra, o meu espírito, e aí liberará a palavra. Você vai vir tanta ousadia para orar, que o problema é igual tirar com a mão. Mas se você agir igual ao mundo, aí o problema se instala e causa derrota. Onde estão essas pessoas que vocês estão sendo confrontados em palavras, em assuntos, em circunstâncias adversas? Não está negando que não existe. Agora a questão é viver a palavra como um crisólito, e você vai brilhar como pedra preciosa. Estiver passando por isso, então vem à frente. Se não está, Deus vai te aperfeiçoar mais ainda. A vitória é grande para você, sua família, seu trabalho, suas atividades, ou dentro da igreja. O que mais ocorre muitas vezes é dentro da igreja. As notícias, os assuntos, em vez de agir mais adulto na fé, dá vazão que o diabo quer e acaba se perturbando. Mas por isso que Deus, Ele quer uma igreja gloriosa. Não é qualquer igreja, não é qualquer crente. É os que vão vivendo a palavra, que chegaram lá para reinar com Ele eternamente. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus.